Tendo então trazido todos esses ensinamentos, então os irmãos percebem todo esse crescendo que Paulo fez, falando do pecado, justificação pela fé, fala sobre Jesus Cristo, fala da nossa luta contra o pecado, fala a questão da lei. Agora chega no capítulo 8, que é um capítulo que nos enche de muita esperança, nos enche de muita alegria, nos enche de muita convicção. Qual que é o tema principal do capítulo? A segurança da salvação. Esse capítulo 8, de ponta a ponta, ele trata da segurança da nossa salvação. A mensagem de hoje, ela vai ter como foco o cumprimento da lei de Deus pelo Espírito Santo. Os irmãos vão entender um pouquinho melhor isso. Portanto, nós temos a ação do Espírito Santo na nossa salvação. O texto vai fazer um destaque particular da doutrina da adoção em Cristo, que é um dos benefícios de estarmos unidos a Cristo. Vamos apenas relembrar. Nós fizemos aquela sequência de estudos doutrinários, nós falamos sobre a Trindade, que até foi referenciada hoje aqui na escola dominical, e mostramos que a salvação que Deus nos concedeu, ela é uma obra completa, ela é uma obra perfeita da Trindade. Ou seja, cada pessoa da Trindade teve um papel na nossa salvação. Primeiro, Deus como autor da salvação, como iniciador da salvação. Estão me ouvindo agora? Aquele que planejou, aquele que tomou a iniciativa para que nós fôssemos salvos, que tomou a iniciativa para que acontecesse. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, foi quem efetivamente cumpriu todo o desígnio do Pai, para que a salvação fosse possível. Sendo Ele santo e perfeito, Ele entregou a sua propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que Ele morreu no nosso lugar. Ele satisfez a ira de Deus, por isso que Ele é chamado de a nossa propiciação. O sangue de Cristo é a nossa propiciação. Mas nós temos um terceiro ator, um terceiro personagem, uma terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E o que nós lembramos quando estudamos essa doutrina? Como que essa intenção de Deus, ao arquitetar todo o plano de salvação, ao ter efetuado através de Jesus Cristo, lá há mais de 2000 anos atrás, como que isso chega até nós? Chega até nós através do Espírito Santo. Ou seja, quem apropria a nós, aos nossos corações hoje, quem nos salvou, quem nos chamou, foi o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que nos regenerou, e regenerar significa nascer de novo, conforme Jesus explicou lá a Nicodemos. Abriu nossos olhos para que nós pudéssemos compreender as maravilhas da graça de Deus. E conforme diz lá em Romanos 5,5, Ele derramou sobre nós o amor de Deus. Então, quem derrama o amor de Deus nos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Por outras palavras, a Trindade salva e a Trindade também garante a nossa salvação. Nós temos fartas evidências bíblicas dessas verdades, e qualquer doutrina que queira dizer que nós podemos perder a salvação, ela tem que ser refutada biblicamente. Tem vastas evidências na palavra de Deus, de que é o próprio Deus que garante a nossa salvação. Não acreditar na segurança da salvação é duvidar da soberania e do poder de Deus, do Deus Trino, do Deus que garante a nossa salvação. É achar que o homem é mais poderoso que Deus. Se eu digo que eu posso perder minha salvação, eu estou dizendo o seguinte: eu sou mais poderoso que Deus, está comigo. Né? Então, não, o que a Bíblia nos ensina é que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo garantem a nossa salvação, como nós vamos ver aqui alguns trechos. Vamos então ler os primeiros 4 versículos do capítulo 8. Nesse trecho, Paulo vai apresentar os meios pelos quais o poder do pecado foi quebrado. Né? Nós nos libertamos por causa da morte de Cristo, como já dissemos. Então, a solução para nos livrar da condenação está no trabalho de Cristo na cruz. E é o dom do Espírito que provê esse poder de Deus para que nós possamos conquistar o pecado e assim estabelecer em nossos corações a lei de Deus, como os irmãos vão ver. Mas vamos ler. Agora, pois, condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado, ou por causa do pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que opressamos que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, esse versículo 8 aqui, capítulo 8, versículo 1, é de uma preciosidade incalculável. Esse é aqueles que os irmãos devem escrever, colocar lá no frigorífico, para ler todo dia. Né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos falar todos juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala agora, pois, poderia ser também um portanto aqui, indica o resultado de tudo que ele falou no passado, por causa de tudo que ele falou nos 7 capítulos anteriores. Agora nós podemos ter a convicção de que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Ele falou de pecado da humanidade, falou de pecado de judeu, falou pecado de todos, falou de lei, falou da luta contra o pecado, mas ele reafirma que bem no começo do capítulo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Homens que estavam sob a ira de Deus por causa do pecado, pelo descumprimento da lei, pela rebeldia e inimizade contra Deus, agora em Cristo eles recebem a sentença de nenhuma condenação. Essa é a nossa sentença. Nada mais devem, pois o preço já foi pago por Jesus na cruz. O que está por trás dessa expressão é o que nós falamos há pouco, a doutrina da nossa justificação pela fé. Se ele nos justificou, não há como alguém dizer ao contrário, ou fazer algo em contrário, né? Pois isso ele garantiu. E a justificação é um aspecto legal da nossa salvação, ou seja, a sentença foi cancelada, a sentença foi anulada, a sentença foi apagada. E é isso que ele nos diz nesse versículo aqui tão precioso. Meu irmão, minha irmã, quando a tua consciência te acusar, ou o grande acusador disparar setas na tua mente, ou aparecer alguns pregadores da incredulidade para colocarem dúvidas na sua mente sobre a tua salvação, diga com o teu coração, com todas as tuas forças, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por isso nós precisamos estudar e memorizar a palavra de Deus, para que quando vierem pensamentos ruins, de derrota, nós possamos lembrar dessas coisas. Agora, então, nós estamos sob uma nova lei. Ele fala aqui em lei do Espírito da vida. Essa lei não é uma lei tirânica, não é uma lei escravizadora, não é uma lei que fica a apontar erros, mas é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo libertou aqueles que estão em Cristo dos poderes da morte e do pecado. O Espírito do Cristo ressurreto livrou-nos da esfera da carne, aquela esfera sobre onde todo o mal impera no mundo, e transferiu-nos para a esfera do Espírito, preparando-nos então para a era por vir, para o encontro com o Senhor. Paulo fala isso de uma forma mais clara em Colossenses capítulo 1. Os irmãos podem abrir rapidamente. Colossenses 1, 13 e 14. O mesmo pensamento que está no versículo 2, Romanos 8, Paulo coloca aqui em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pelo qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Portanto, o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo a nós, aos nossos corações, às nossas vidas. Esta nova lei espiritual faz então andar em novidade de vida, que é uma expressão que Paulo gosta bastante de usar. Com isso nós temos paz com Deus, nós temos paz de consciência, pois Cristo livrou-nos da lei do pecado e da morte, e também livrou-nos de qualquer acusação. Indo agora para o versículo 3, ele começa a dizer, um momento aqui, no esboço aqui, indo para o versículo 3. Ele diz, porquanto que fora impossível a lei, no qual estava enferma pela carne.
Isso significa o seguinte: a lei ela era incapaz de salvar, como nós já dissemos. Por quê? E aqui tem um aspecto teológico importante. Seres não regenerados não têm poder de cumprir a lei. Por mais que você chegue aí para uma pessoa qualquer na rua, fala, aqui está a lei de Deus, ela tenta cumprir tudo isso aqui. Ela não vai cumprir. Por quê? Porque ela não foi regenerada. Só aqueles que realmente foram tocados por Deus, pelo Espírito Santo, vão ter essa visão de querer agradar a Deus e cumprir a lei, e querer ser aderente ao caráter de Deus. Foi necessário, então, para que isso acontecesse, conforme está no versículo 3, o Filho de Deus vir até nós em carne. Ele veio na semelhança da nossa carne pecaminosa, como todos os homens, mas completamente sem pecado. Jesus veio sem pecado, viveu sem pecado, para que com essa mesma carne, semelhante a nós aqui, vivendo como humano aqui na terra, ele pudesse derrotar o pecado. Por ele ser santo e sem pecado, ele pôde ser então o Cordeiro perfeito de Deus, para destruir na sua morte física na cruz todo o pecado. Essa doutrina é essencial para nós. Por isso que nós podemos dizer que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a obra de Cristo foi perfeita. Nós não podemos ter dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, no versículo 4, ele nos mostra aqui um fenômeno interessante. Ele fala, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Mas como assim? A lei foi tirada, nós não temos mais obrigação da lei, nós não estamos mais sob a acusação da lei, mas como assim a lei agora se cumprisse em nós? Pela lei nós não poderíamos salvar-nos, como já dissemos, nós seríamos incapazes de cumpri-la, mas ele chama aqui de lei do Espírito da vida. Nós estamos sob uma nova lei. Essa lei é a lei do Espírito Santo. E ele está a dizer aqui que esta lei se considera cumprida em nós. Por isso que ele diz aqui, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então ele considera que a lei de Cristo foi cumprida em nós através do Espírito Santo. Por outras palavras, a condenação do pecado por parte de Deus tinha o propósito de fazer com que a ordenança da lei fosse cumprida naqueles que agora andam de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. É como se Deus dissesse, vocês não podem cumprir a lei. Mas agora, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a lei se considera cumprida em vocês. Mesmo vocês sendo tão pecadores, sendo incapazes, mas a lei do Espírito da vida está em vocês. É isso que esse texto aqui nos diz. Ao nos apropriarmos da salvação, sendo justificados pela fé, o Espírito garante-nos essa condição de não sermos mais devedores da lei. Nós não devemos mais àquela lei dos mandamentos, das ordenanças. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que ele falou aqui no versículo 1. Com isso, nós temos então um novo estilo de vida, não um estilo de vida de acordo com a carne, não com os nossos pensamentos, mas de acordo com o Espírito. Por isso que ele finaliza o versículo 4, mas segundo o Espírito. Então essa nova lei é cumprida em nós para que nós andemos em novidade de vida. Então o que Paulo nos mostrou aqui nesses primeiros 4 versículos, exatamente que a morte de Cristo é a base da nossa libertação. E agora ele volta um pouco a fazer contrastes aqui entre a carne e o Espírito, nos versículos 5 a 11, que nós vamos ler agora. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou a inclinação da carne, dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembra que eu falei, sem a regeneração, uma pessoa não consegue agradar a Deus, não consegue cumprir a sua lei. Então, por isso era impossível uma pessoa, sem o toque do Espírito Santo de Deus, obedecer à lei de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo já tinha falado um pouco dessa batalha entre a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza espiritual, a nossa nova natureza em Cristo. Inclusivamente quando ele falou a respeito do conflito interior, lá no capítulo 7. E o que ele descreve nesses versos é que, necessariamente, a situação daquele que tem o Espírito, ou daquele que ainda está na carne, estão em contraste direto. Então, existe um contraste muito grande em quem ainda vive na carne e quem vive pelo Espírito de Deus. Os versículos 5 e 6, eles resumem de uma forma muito objetiva que existe uma inclinação para a carne, por causa da nossa natureza pecaminosa, que ela se opõe à inclinação do Espírito que habita em nós. Então, é o antigo conflito interior que Paulo falou lá no final do capítulo 7. O resultado da inclinação da carne, para os que estão na carne, é morte. Ou seja, para quem não tem o Espírito de Deus, para quem não tem Cristo ainda, é morte. O resultado da inclinação do Espírito é vida e paz. Simples assim. Por isso, aqueles que estão em Cristo são conduzidos pelo Espírito, para ter uma nova mente, uma nova forma de pensar. Paulo vai falar sobre a renovação da nossa mente lá no capítulo 12, versículo 1. E essa nova forma de pensar, essa nova vida vai se refletir na forma como andamos, na forma como vivemos. É o que ele chama, insistentemente, de novidade de vida. Agora no versículo 7 e 8, ele fala sobre a inclinação da carne. Ele deixa claro que deixar-se levar pelas inclinações da carne, ou seja, pela natureza pecaminosa, ou por outras palavras, deixar que ceder ao pecado na nossa vida, isso é algo típico de inimigos de Deus, que não podem agradá-lo e que caminham para a morte. Antes de Cristo, viver no pecado para nós era algo natural. Por que era natural? Porque nós não nos importávamos com isso. Lembra lá, o homem natural não quer saber de Deus. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele faz o que ele quer, ele vive do jeito que ele quer. Então, viver no pecado era um estilo de vida natural. Pois estávamos na carne, não estávamos submissos à lei de Deus, estávamos cegos em relação às coisas de Deus. Agora, pecar estando já salvos, que é outra condição que Paulo nos ensinou e nós já tivemos a oportunidade de falar aqui. Tem que ser um acidente de percurso, tem que ser uma exceção para o cristão. Mas quando a gente fala que o crente peca, mas Deus perdoa e está tudo certo. Não tomemos isso como algo tão trivial, tão simplório assim. Né? Pecar significa sempre entrar no terreno do inimigo, entrar no terreno da oposição a Deus, entrar no terreno de desagradar a Deus, de brincar com o reino das trevas. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não estejamos a afrontar Deus com os nossos pecados. Por isso, nós temos que tratar seriamente os nossos pecados diante de Deus, nos colocar sempre diante dele, suplicar o perdão dele, reconhecer que pecamos, reconhecer que erramos. Interessante aqui, agora lá no profeta Isaías, capítulo 59, nós temos uma exortação importante sobre isso. O que ele fala lá, Isaías 59, versículo 1? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, Deus está sempre pronto a perdoar. Ele perdoa os nossos pecados de fato. Jesus é o nosso advogado, ele perdoa os nossos pecados. Mas, ele lembra, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ele não está falando aqui com o pessoal da Síria, os mesopotâmios, com o pessoal de Nínive, ele está falando com o povo de Israel. Trazendo para a nossa linguagem neotestamentária, ele está falando com a igreja. Então, é um alerta assim, olha, não brinquem com o pecado, porque vocês estarão a afrontar a Deus. Vocês poderão não ser ouvidos nas suas orações, se não estiverem levando Deus a sério. Tá? Bom, e agora no versículo 9, ele fala, vós, porém, não estáis na carne, mas, agora vem o contraste, no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E é interessante essa ligação entre o Espírito Santo e Cristo na nossa obra de salvação. Preste atenção no versículo. Não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
É impossível pertencer a Cristo e não ter o Espírito Santo. Você não tem um depois do outro. Você tem um só. É um Deus só. E o que Paulo está fazendo aqui, jogando com as palavras aqui, olha, vocês têm o Espírito de Cristo, vocês têm o Espírito Santo. Por isso que nós não podemos concordar com a ideia de uma segunda bênção, de uma segunda classe de crentes, os que já têm o Espírito e que não têm o Espírito. Não, quem tem Cristo tem o Espírito. E é isso que a palavra de Deus nos diz. E Efésios 1,13 diz que aqueles que creram, aqueles que ouviram a palavra da verdade, que creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então isso faz parte daquela segurança, daquela garantia da nossa salvação. Nesse verso 9, Paulo nos traz aí um encorajamento, mas junto com o encorajamento vem também uma advertência. Vem um puxãozinho de orelha aqui do apóstolo. Graças a Deus vós não estáis na carne, que é o que ele está a dizer aqui, mas no Espírito. Isso nos encoraja bastante, pois nós estamos do lado do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele adverte: se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A mesma reflexão que Paulo provocou lá para os romanos ali nessa carta, nesse capítulo 8, ele provoca em nós hoje. E nós devemos perguntar para nós mesmos: nós de fato temos o Espírito do Senhor? Nós somos convertidos de fato ao Evangelho de Cristo? Nós entendemos o Evangelho de Cristo? Que frutos eu tenho dado na minha vida como prova de que o Espírito de Deus habita em mim? Essa é uma reflexão importante que nós devemos fazer. E aí eu deixo uma lição de casa para os irmãos, na sua hora silenciosa com Deus, no seu momento especial com Deus. Abram lá depois, eu não vou ler agora, Gálatas 5, 22 a 25. Paulo descreve aí qual que é o fruto do Espírito. Ou podemos colocar no plural também. Quais são os frutos daquele que tem o Espírito de Deus de fato? Veja se é possível encontrar todos eles na tua vida. Essa é uma reflexão para os irmãos, uma reflexão para mim. Porque o que Jesus nos ensinou, pelos frutos os conhecereis. Então, quem tem o Espírito tem que dar esses frutos. Nós somos perfeitos? Não, nós vamos estar falhando em um ou outro ali, vamos. Mas é justo nesse um ou outro que nós talvez olhemos e achamos que precisamos melhorar, é que nós temos nos dobrar diante de Deus, pedir que o Senhor trabalhe conosco. Que Ele trabalhe no nosso coração, que Ele molde a nossa vida, para que nós possamos ser cada vez mais perto daquilo que Ele espera de nós. Bom, e nos versículos 10 e 11, ele apresenta a consequência de termos Cristo em nós. A consequência natural de termos Cristo em nós é que o nosso corpo, ou seja, as expressões da nossa natureza pecaminosa, está como que morto por causa do pecado. Por quê? Porque nós vivemos por causa da justiça de Cristo e seremos com Ele ressuscitados. No verso 11, ele sutilmente reforça aquela advertência do verso 9. Ele coloca novamente essa partícula se. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Ele coloca mais uma vez essa cláusula aqui de advertência. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus vive de fato em vós, esse mesmo Espírito trará nova vida aos vossos corpos mortais por meio da sua habitação em nós. Mais uma vez, o Espírito habita em nós porque Cristo habita em nós. Não há como separá-los. Aí podemos complementar então essa reflexão que eu falei, essa pergunta anterior, juntamente com aquela lista de frutos do Espírito, para ver se nós realmente estamos ali seguindo ao Senhor daquela forma. Podemos perguntar para nós mesmos: será que eu ando em novidade de vida? Será que eu de fato ando em novidade de vida, como a palavra nos mostra, como é uma marca daquele que tem o Espírito de Deus? Então é uma reflexão importante para nós. E vamos aqui para a última secção da mensagem de hoje, que são os versículos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Nesse texto, Paulo vai nos mostrar que a obediência a Deus, a obediência a Jesus Cristo, a sua palavra, é uma marca do Espírito Santo em nós. Vamos ler. Assim, pois, irmãos, somos devedores,
não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Importante repetir isso aqui. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo diz que nós não somos mais devedores à carne. Isso significa que nós não somos obrigados, nós não somos destinados a viver segundo as inclinações da carne e do pecado, cujo fim é a morte. Por outro lado, aqueles que matam as obras da carne pelo Espírito viverão eternamente. Então nós não somos devedores à carne, mas nós somos devedores a quem? Ao Senhor que nos salvou. Nós somos constrangidos pelo seu amor, para fazer então morrer a nossa natureza carnal. Isso é resultado de ter uma nova mente e de andar em novidade de vida, como eu mencionei aqui para os irmãos. Para o crente, pecar afeta a sua consciência, porque o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração. A nossa consciência, nossa mente está submissa ao Senhor. E quando erramos, imediatamente Ele toca no nosso coração de que devemos mudar de atitude, que devemos nos arrepender. Aquela sensação ruim de cheiro de morte, como Paulo vai dizer na Carta aos Coríntios, que o pecado traz, deve levar-nos imediatamente ao arrependimento e a reatarmos a nossa plena comunhão com o Senhor. Agora, no versículo 4 e 15, nós temos uma maravilhosa doutrina que nós precisamos aprender e que faz parte dos benefícios da nossa salvação, do facto de estarmos unidos a Cristo, que é a doutrina da adoção. Lembremos que por estarmos unidos a Cristo pelo Espírito Santo, através da fé, nós podemos partilhar de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, como o nosso representante supremo. Jesus é o nosso grande chefe, o nosso representante supremo, aquele que abriu o caminho para nós. E uma das coisas que Ele compartilha conosco, ou que Ele partilha conosco, é a sua relação filial com Deus. Deus é Filho. E aqueles que estão em Cristo são adotados na família de Deus e Ele os considera também como filhos. Então, Jesus nos introduziu na família de Deus e podemos dizer que então que somos filhos adotados. E esse é mais um aspecto, um caráter legal da nossa salvação. Legal, estou dizendo juridicamente, certo, brasileiros? Vocês estão falando que é fixe, dizendo que é legal no sentido jurídico. Certo? Nós temos um sentido, a justificação é um aspecto legal, porque nós estamos condenados, a nossa condenação foi cancelada. A adoção é outro aspecto legal. Como é que tu consegues adotar um filho? Precisa de uma ordem judicial. Precisa de todo um processo, que eu sei que leva anos, né? Aqui em Portugal diz que em média 8 anos, e no fim precisa de uma ordem judicial, para que a adoção seja concretizada. O nosso Pai Celestial, além de justificar-nos em Cristo, Ele mesmo, Ele não depende de nenhum juiz, porque Ele é o juiz, Ele mesmo adotou-nos como seus filhos. Ele nos colocou na família de Deus, ao lado do nosso irmão Jesus Cristo. É isso que Deus fez conosco. Pense, irmãos, numa criança abandonada, uma criança que foi abusada, atemorizada, que está, sei lá, no orfanato, longe dos pais, escrava da sua própria sorte, talvez sem nenhum futuro pela frente, não se sabe que essa criança vai ser. E quando ela é adotada numa família, o que acontece? Ela vai receber cuidado, ela vai receber proteção, ela vai receber carinho, vai receber sustento, dignidade de vida, ela vai ter um futuro na vida, porque agora ela faz parte de uma família. É assim que Paulo contrasta o espírito de escravidão com o espírito de adoção. No lugar do medo decorrente daquela escravidão do pecado, as paixões da carne, cujo futuro é morte, cujo futuro é condenação eterna, agora nós somos adotados na família de Deus, como filhos de Deus. Aí nós passamos a ser dignos, não por nós mesmos, mas por causa daquele que nos salvou, daquele nosso verdadeiro e grande irmão, que é Jesus Cristo.
Por causa dele, nós estamos adotados na família de Deus. O filho pertence à família. O filho tem intimidade com o pai. O filho pode correr para o colo do pai a hora que ele quiser, para buscar carinho, para buscar consolo e proteção. E é assim como o Senhor nos trata como seus filhos. Nós podemos chegar a Ele. A Bíblia nos fala que o véu se rasgou, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao trono da graça pelos méritos de Jesus Cristo. E aqui ele usa essa palavra Abba, que é uma palavra aramaica. Lembrando que parte do Novo Testamento foi escrita em aramaico, né? Era a língua que Jesus falava, era uma espécie de hebraico popular, né? Jesus falava aramaico. E é uma palavra que transmite um senso de intimidade. Então, essa palavra Abba, ela tem sentido para os portugueses papá, para os brasileiros papai, certo? É algo assim mais íntimo, né? mais chegado, como a gente costuma dizer no Brasil. Então, quando nós clamamos em oração, Abba, Pai, nós estamos alegremente dirigindo-nos a Deus com ternura, sem medo, a reconhecer nosso status de filhos adotivos. E nós nos identificamos como irmãos de Jesus. Esse verso 15 indica a confiança que temos por sermos verdadeiramente filhos de Deus. E Paulo fala também sobre adoção lá na carta aos Gálatas, que vale a pena nós lermos. Gálatas 4, ele vai dizer basicamente a mesma coisa, só que ele nos dá ali uma interpretação. Lembra daquela regra? A Bíblia interpreta a própria Bíblia? Paulo nos dá aqui uma interpretação melhor do que ele falou lá em Romanos. O que ele diz aqui, ó, Gálatas 4:4, vindo porém em plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o quê? O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós só podemos falar Abba, Pai, nós só podemos nos dirigir com intimidade ao nosso Deus por causa de Jesus Cristo, por causa do Espírito dele estar em nós. Então, quando ele fala em espírito de adoção, não é simplesmente, tu foste adotado, agora faz parte da família, vem para cá, pode falar com Deus. Está dizendo o seguinte, não, o Espírito do meu Filho está em vós. E aí tu pode dizer, Pai. Irmãos, essas preciosidades nós temos que perceber na Escritura. Não são coisas simples, triviais, não são meros jogos de palavras, mas são verdades que nos dão segurança. Como posso eu acreditar que eu posso perder a minha salvação se eu tenho essa intimidade com o Senhor? Se o próprio Espírito dele coloca em mim o desejo de me voltar a Deus, de orar ao Pai com essa intimidade, com esse amor, com essa ternura, sem medo. Então é isso que é o resultado da nossa união com Cristo, a adoção de filhos. Então quando fala que nós somos adotados, isso significa muita coisa para nós. E é de muita importância. E o versículo 16 é um versículo precioso, misterioso e precioso. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu digo que é um mistério porque apenas cada um de nós, individualmente, pode aferir isto. É aquela convicção interior dada pelo Espírito Santo de que nós somos, de fato, filhos de Deus. Então, essa convicção sublime, além de nós pensarmos aquela questão de se estamos a dar frutos, se estamos a viver em novidade de vida, nós temos essa convicção interior que cada um pode ter. E é uma coisa que não é imposta, não é uma coisa que alguém vai dizer o que deve ser, o que deve não ser. Não, é a convicção. O Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Pelo fruto, nós atestamos fatos. Realmente o Espírito de Deus está a habitar em mim. Eu tenho andado em novidade de vida, eu tenho procurado dar esses frutos. Agora, quando nós temos essa convicção, isso é o testemunho do próprio Espírito em nós, dizendo que nós somos filhos de Deus. É obediência aliada à convicção. Duas coisas importantes para nós. Obediência à ordem de Cristo, à verdade de Deus e a convicção interior, que nós devemos cultivar. Tudo isso que Paulo está dizendo está alinhado, então, com o tema principal. Qual é o tema principal do capítulo 8? A segurança da nossa salvação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Irmãos, pode ser que tu tenhas a pergunta diante de si: será que eu sou mesmo salvo? Alguém já fez essa pergunta para si? Alguém já teve essa preocupação? Eu já tive, acho que talvez eu tenha sido o único aqui que tenha tido essa dúvida na vida, né? Será que eu sou salvo mesmo? Né? Se o irmão está com essa preocupação, o irmão está no bom caminho. Por quê? Pois está preocupado com isso. Porque aqueles que não querem a Deus não se importam nem pouco com isso, de estar ou não, tanto faz. Né? Mas, se tu és um crente de Jesus, busque firmar essas convicções. E a maior fonte de convicção é a própria palavra de Deus. Como a irmã Elsa bem nos lembrou hoje cedo, nós temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra, e não só no conhecimento, o nosso objetivo é conhecer mais a Deus, conhecer esses princípios, esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, para que nós possamos ter essa fonte de segurança, como nós estamos aqui agora a estudar na Carta aos Romanos. Mas se tu tens de fato dúvidas, é hora de fazer uma reflexão, buscar realmente saber se tu entregasse de fato a tua vida ao Senhor, se tu te convertesse realmente. Sempre é tempo de reflexão. Ninguém é perfeito, como alguém disse, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja não é um lugar de pessoas prontas, é um lugar de pessoas que estão buscando conhecer mais ao Senhor. E nós temos evidências de muitos crentes ao longo da história que frequentaram anos as igrejas até chegar o dia que entenderam de fato o que é o Evangelho de Cristo, entenderam de fato o que é a conversão e mudaram suas vidas. E é isso que nós queremos, que as pessoas realmente mudem os seus corações, se aproximem mais do Senhor. E agora nós vamos para o último versículo, que é o 17. Como se não bastasse essa bênção de sermos salvos, justificados, unidos a Cristo, adotados da família de Deus, nós temos também o quê? Filho tem o quê? Herança. Filho tem direito a uma herança. Se somos filhos, somos herdeiros, juntamente com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Temos a esperança da ressurreição, de sermos glorificados com Ele. Mas precisamos identificar-nos também com o seu sofrimento, ou seja, viver uma vida de obediência a Ele. Então nós temos uma promessa de ressurreição, nós temos uma promessa de vida eterna, nós temos uma promessa de estar em glória com o Senhor. Esse sofrimento, que eu falei significa obediência, não se trata aqui de fazer obras para agradar a Deus e para conquistar alguma coisa. Mas como nós já temos falado, ser discípulo de Jesus tem um custo. É o famoso custo do discipulado. Nós algum dia iremos pregar aqui e fazer estudo sobre isso. Mas o discipulado tem um custo. Por quê? Como nós já dissemos, nós vamos estar em oposição a tudo aquilo que opõe-se contra Deus. Se você está ao lado de Cristo, você tem uma oposição vinda do outro lado, que é a oposição a tudo aquilo que diz respeito a Deus. Mas nós podemos ter a certeza que mesmo em meio a esse sofrimento, o Espírito Santo vai garantir a vitória e essa glória futura juntamente com Cristo. Teremos lutas, teremos dificuldades para seguirmos ao Senhor, teremos, mas Ele nos trará a vitória. E deixe-me aqui trazer uma nota importante aos irmãos em relação à forma como nós partilhamos o Evangelho com os nossos amigos. Nós não podemos iludir as pessoas que não são crentes de que ao se tornarem crentes, todos os seus problemas serão resolvidos e a vida será um mar de rosas. E tem muita pregação assim hoje, colorida. A pregação de um Evangelho fácil. Venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Não é isso. É melhor dizer, venha para Jesus que seus problemas vão começar. Né? Por quê? Muitas pessoas foram enganadas com esse tipo de pregação. A salvação é inteiramente pela graça, sim, ela é mediante a fé, não precisa fazer obras nenhuma. Ela produz, essa fé produz arrependimento genuíno, ela não vem de nós. Estar em Cristo tem incontáveis benefícios, como que nós falamos aqui hoje. A questão da justificação, da adoção, glorificação, santificação, tantos benefícios que nós temos. Principalmente pelo fato de sabermos que passaremos a eternidade com o Senhor. Mas a vida cristã, enquanto neste mundo, traz-nos lutas também. Lutas contra o pecado, oposição à nossa fé, aos valores que nós professamos. Né? Nós estamos aí numa contracultura, a contracultura cristã, e muitas vezes até perseguições, como nós sempre falamos, inclusive nos cultos de oração, nós oramos aqui pelos irmãos perseguidos. Né? Olha aquele quadro lá da Missão Portas Abertas, países onde o Evangelho
é perseguido até a morte, onde nós não podemos fazer, eles não podem fazer isso que nós fazemos aqui, de estar reunidos aqui com toda a liberdade. Então, toda oposição pode acontecer, mas o importante é que nós temos a convicção de uma glória futura com o Senhor, de uma garantia de salvação eterna ao lado do nosso Deus. Temos lutas, mas temos esperança, porque o Rei do Universo está conosco. E Ele é soberano sobre tudo e todos. Está ao nosso lado e prometeu nunca nos abandonar. Jesus disse lá no Mateus 28, 19 e 20, na grande comissão, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E antes disso Ele havia dito, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai estar conosco. O Espírito Santo é aquela palavrinha grega famosa chamada paráclito, alguém que anda do lado, alguém que é companheiro, que é amigo, que vai estar consigo o tempo todo. Então, essa presença constante de Deus é promessa da palavra de Deus. E Ele se manifesta a nós, então, através do seu Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que esse texto aqui nos ensinou de uma forma tão importante. Lembremos que apesar de todas essas advertências que Paulo coloca, tipo, se é que de fato tens o Espírito de Cristo, é uma advertência que ele faz, o tema principal do capítulo não é colocar dúvidas na cabeça das pessoas. O tema principal do capítulo é trazer segurança da salvação, é ensinar a segurança da salvação para todos aqueles que já creram em Cristo e que estão unidos a Ele. Hoje nós vimos o trabalho do Espírito Santo. Ele é atuante na nossa salvação desde o começo e Ele garante a eficácia da salvação pela sua presença em nós até o fim. Então nós podemos ter a certeza disso. Então ele é um Espírito atuante, lembrando sempre que Ele é Deus e que Ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, está ao nosso lado. Estar com Cristo é ter o Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito são um só. Então, é bastante importante termos essas convicções. Vamos ser gratos a Deus pela salvação, pela grande obra que Deus realizou, pelo seu amor perfeito, um amor inexplicável. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em explicar o amor de Deus. É difícil. Mas por quê? Né? Por que foi dessa forma? Né? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu a cruz? São coisas que nós talvez não consigamos entender na nossa cultura, no nosso mundo, na sua totalidade. Mas nós aceitamos isso pela palavra de Deus, pela fé. Vamos reconhecer então essa ação eficaz, constante do Espírito Santo na nossa vida. E o fato dele caminhar conosco, sempre. E não esqueçamos de partilhar com alegria o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ajudar aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor, para que conheçam ao Senhor também, para que conheçam essas bênçãos, essas maravilhas que nós podemos ter na palavra de Deus. Conforme dito lá no começo de Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A porta da salvação continua aberta, o Senhor continua a chamar homens e mulheres de todos os lugares que se arrependam de seus pecados, creiam em Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, Salvador e Senhor, e possam usufruir de todas essas bênçãos da salvação. Hoje falamos algumas delas, falamos da justificação, falamos da adoção, falamos um pouco da união com Cristo, e que nós queremos que aqueles queridos nossos, familiares, amigos, pessoas do nosso relacionamento, também tenham esse encontro com o Senhor. E a melhor coisa que podemos fazer é partilhar de uma forma séria, intencional, mas também realista sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então que nós possamos ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor, que nós possamos crescer no conhecimento da palavra, nas convicções que ela nos apresenta. Nós teremos a oportunidade de falar outras coisas a respeito de segurança da salvação, na continuidade desse capítulo 8, que eu recomendo aos irmãos lerem nas suas casas. Nós vamos ter mais convicções muito firmes em relação à segurança da nossa salvação. E que Deus possa a todos nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos agradecer pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua salvação. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, pela obra maravilhosa de salvação, que nós não podemos compreender, Senhor Deus, tão grande amor. Mas nós reconhecemos pela fé, aceitamos e agradecemos, Senhor. E queremos realmente dedicar as nossas vidas ao Senhor.
em obediência, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que habita em nós, que dirige as nossas vidas, que nos mostra, Senhor, quando erramos, e que nos conduz, Senhor Deus, em segurança espiritual, até o dia em que poderemos, de fato, nos encontrarmos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fortalece a vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Que todos saiam daqui com a convicção plena de que são Teus filhos e de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como o Espírito Santo está conosco, nós não podemos fugir dele. Onde quer que vamos, ele estará. Então vamos cantar agora o hino 208. Do HCC, que fala exatamente isso. Eu não posso fugir do Teu Espírito. o amor de Deus, nosso Pai, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.
Sois